Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o primeiro passo para sair da escuridão é admitir que estamos no caminho errado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a sentir coisas que antes nós não sentíamos. E dentro de nós nasce uma consciência do que é certo e do que é errado. Por que às vezes nós falamos as coisas e logo depois que nós terminamos de falar, nós começamos a nos sentir mal? E por que antes isso não nos incomodava e por que isso hoje incomoda? Porque conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo que existe uma luz e uma escuridão. E quando eu vejo que a escuridão só causa dificuldades, eu não quero mais viver naquele lugar. Eu não quero mais sentir as mesmas coisas. Eu não quero continuar acreditando nas mesmas coisas. Então Jesus ele vai ganhando cada vez mais espaço dentro dos meus pensamentos. E antes, aonde existia vazio e solidão, o Espírito Santo ele habita. Então nós temos um poder totalmente diferente, um poder que age sobre a nossa própria mente, a forma que nós pensamos, as coisas que nós buscamos, as coisas que nós acreditamos. Então dentro de nós começa a nascer um senso de eternidade. E no passado só tinha religiosidade, era a intenção de se parecer puro aos olhos dos outros e não a vontade de Deus. Sempre buscando as coisas do nosso jeito ou tentando moldar o Evangelho à nossa vida, como se a vontade de Deus fosse a nossa, como se eu não tivesse que obedecer nada, se eu não tivesse que renunciar nada, que o pecado ele não existisse. Então, ao invés de moldar a minha vida ao Evangelho, eu tentava moldar o Evangelho às coisas que eu buscava. E é por isso que nós vemos tantas linhas diferentes de pregadores. Porque existe um a cada qual quer pagar para ouvir. Você acha que isso é algo moderno? Você acha que essas ideias que a gente tem hoje, desses pregadores, youtuber, dos famosos e isso, é por quê? É porque o povo quer ouvir isso. Mas a questão é, será que eu ouvir o que eu quero faz Deus estar presente na minha vida? Será que eu desprezar o Evangelho genuíno, a palavra de Deus, para buscar um Deus que satisfaça os meus desejos, será que isso agrada ao Senhor? Será que o Senhor ouve as minhas orações? E aqui vem a questão, por que será que tantas pessoas pedem orações? Por que elas próprias não oram? Porque é justamente isso. Quando nós vivemos longe da vontade de Deus, nós vivemos longe do Senhor. Quando nós não acreditamos que nós somos pecadores, Jesus ele perde todo o sentido. Porque é como se eu pudesse ser justo por mim mesmo. Eu não precisasse de ninguém para me ensinar ou para me corrigir. É como se eu pudesse ver na escuridão. E eu não posso. Se a gente vai lá em Miqueias 3, versículo 4 a 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo. Para que os lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão. Em vez de revelações, haverá somente treva para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês, e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Então, quem é Miqueias? Miqueias era um profeta. Sempre que Deus ele via que o povo estava se desviando do caminho, ele mandava um profeta
para dar mensagens àquele povo. E qual foi o máximo da consequência do pecado do povo de Israel e de Judá? Eles acabaram sendo ambos os povos exilados. Eles não deram valor às profecias. E por que nós não vemos mais profetas hoje? Porque a própria Bíblia cumpre esse papel. Quando eu começo a me desviar do caminho, se eu leio a palavra de Deus, eu consigo me corrigir de novo. Por isso eu não preciso mais pessoas vindo, entre aspas, fazer essa correção. O problema é quando eu escuto aquilo que Deus diz, porém eu não tomo parte na obediência, no arrependimento, eu acabo ficando sem o Espírito Santo. Então eu não passo de discursos vazios. E isso acontecia naquela época também. E foi justamente por isso que Deus abriu mão do povo. Falou, vocês vão ser exilados, vocês vão ficar um tempo fora, vocês vão para a Babilônia, para ver se vocês entendem como isso é destrutivo para vocês. É que se a gente começa a olhar essa vida apenas por nós, você nasceu para quê? Para você se tornar um trabalhador, uma trabalhadora, uma mãe, um pai de família, é isso, a experiência é essa. Só, não tem mais nada. É viajar, é beber, é comer, é se satisfazer, é sentir prazer, e é só, a vida é só isso. É ser aceito por alguém, é poder ter algo para você jogar na cara dos outros, para humilhar as pessoas. É isso. É carro, é casa. A vida é só isso. Se isso fosse o suficiente, por que tem pessoas que tiram a própria vida? Por que tem pessoas que utilizam de drogas? Por que tem pessoas que acabam destruindo a saúde inteira buscando prazer? Se a vida fosse só isso. Se isso trouxesse satisfação. Isso é escuridão, porque o diabo ele nos ilude para quê? Para que eu gaste todo o tempo não buscando a Deus, mas buscando as coisas. Porque depois você vai morrer e vai deixar todas as coisas para Ele. Nós precisamos começar a refletir na vida como algo que é uma passagem, como algo que vai começar e vai terminar e nós não sabemos a hora e nem o lugar. Então Deus ele mandava os profetas para exortar o povo. Você acha que eles gostavam de ouvir a verdade ou não? Eles não gostavam, tanto que eles perseguiam os profetas, eles matavam os profetas. A verdade nunca teve dentro da igreja, porque se a verdade tivesse dentro da igreja, não existia profecia contra a igreja. E se você olhar Jesus e todos os profetas, eles vinham exatamente para falar sobre a igreja. Quem ensinava o povo? Quem estava ali pregando a mensagem para aquelas pessoas? Quem estava distorcendo o evangelho? Era a própria igreja. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu falo isso, mas nossa, parece que eu estou tocando na santidade. Enquanto Jesus é humilhado, enquanto Jesus é desprezado, enquanto Jesus é colocado no último lugar, eu não vejo ninguém levantando para defender Jesus, mas se falar da igreja, nossa, a noiva de Cristo. Você sabe por quê? Porque é muito mais fácil você participar da igreja do que você participar da vontade de Deus. É muito mais fácil você servir a igreja tendo um carguinho, tendo um horário, do que você colocar a tua vida integralmente à disposição de Jesus. Então a gente sempre vai para o caminho mais fácil. Seguir desse jeito que a gente segue, orando em casa, evangelizando, buscando as pessoas, entregando a nossa vida na mão de Deus, não. Isso não é bom. Não é bom. Não é bom que Deus tenha poder por meio de pessoas que eles não possam controlar. Do mesmo jeito que não era bom que Jesus fizesse milagres. Poxa, o filho do carpinteiro, fazendo o cego ver, curando a lepra das pessoas, expulsando demônios. Quem que é esse cara? E nós aqui que somos a igreja, o sumo sacerdote e tudo mais, não temos esse poder. Não tá certo isso. Quem tem que ter o poder somos nós. Nós somos os descendentes da tribo de Arão. Nós somos os levitas, eles não. É só vaidade, é só ego. E Deus mandava os profetas para avisar, para ver se aquele povo tomava consciência, para entender que tinha alguma coisa de errado naquilo que eles queriam ouvir. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus.
mas Ele não os atenderá. Você já sentiu isso? Que parece que você ora e Deus não te responde? Aqui tem duas questões. Ou Deus não te responde, ou quando Ele responde, Ele não fala o que você quer e não faz o que você quer do jeito que você quer. O silêncio de Deus, ele é resposta. E a resposta que Ele me dá é que a minha vida está totalmente torta. Então, antes de querer vir pedir alguma coisa, vê como você tem ignorado a minha presença, porque da mesma forma que você faz comigo, eu vou fazer com você. Não tem por que eu dar as coisas para você, que com o pouco que sobrou você já destrói a tua vida, imagina se tivesse muito. E tem gente que não aprende. É sempre a mesma cara, é sempre a mesma boca, é sempre a mesma pose, é sempre os mesmos erros, é sempre as mesmas crenças. E continua nisso, obcecado, buscando, pagando cada vez mais caro, dobrando a aposta, onde a vida passa a ser querer machucar os outros. E quando ora, Deus não ouve. E isso é palavra, tá? Ah, mas Deus é amor. Antes de ser amor é obediência. Porque amar é justamente isso, é obedecer a Deus, é ter temor, é ter respeito, é se incomodar quando o mal é praticado, mas ficar feliz quando o bem é praticado também. Então nós temos que entender de que lado nós estamos. Se quando eu sou exortado pela palavra de Deus, eu sou agradecido, porque isso vai fortalecer a minha fé e vai fazer com que o Senhor, Ele me escute, que eu tenha intimidade com Deus, que eu tenha comunhão com o Senhor ou não. Você fica bravo, fica chateado, quer justificar, quer mostrar que a culpa é do outro, que está errado. Você escolhe. E por que Deus não vai atender? Porque vocês fazem o que é mal, e por isso Ele não ouvirá suas orações. Então, se o resultado da minha vida é maldade, para que Deus vai me ajudar? Se tudo que eu busco são os meus interesses, se o que eu tenho, eu acho que é pouco, eu sempre preciso de mais. Eu me importo mais com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. Eu busco mais saber da vida dos outros do que conhecer a palavra de Deus. Eu escuto mais músicas do mundo do que as músicas para Deus. Então a minha vida serve para quê? Para que eu vou orar para Deus? Não tem sentido Ele me abençoar, não tem sentido Ele fazer eu prosperar, não tem sentido eu sentir nada de bom, porque eu só faço coisa errada. Se cada um colhe o que planta e eu só busco as coisas erradas do jeito errado, não tenho arrependimento, não olho para a minha vida tentando enxergar, poxa, mas por que Deus parou de me ouvir? O que será que eu fiz de errado? O que será que eu acreditei de errado? O que será que eu coloquei a culpa nos outros, que a culpa era minha? Sabe, eu tenho que começar a olhar, porque se eu tenho destruído a minha família, as pessoas que me amam, tem alguma coisa de errado. Você já parou para pensar hoje, da forma que você vive, do jeito que você pensa, da energia que você gasta, gritando, berrando, xingando, humilhando, né, querendo mostrar que você tem o poder, que você tem o controle. Se você ficasse doente hoje, quem iria cuidar de você? Quem iria se importar com a tua vida? Se você perdesse a tua vida hoje, quem iria se importar com você? Ou será que as pessoas iriam mais se alegrar? Por quê? Você não vai poder levar nada daqui. Se o que antes era controle, você vai deixar o teu controle para outra pessoa. Então tem um ponto ao qual nós temos que nos satisfazer com o que nós temos. Porque essa vida ela não é para construir patrimônio. Ela é para construir relacionamento, não é relacionamento com pessoas, é relacionamento com Deus. Porque os nossos relacionamentos com pessoas, eles são frágeis. Basta uma pessoa não fizer o que você quer ou ela não fazer para você o que você espera, acabou. Já não tem mais. Os profetas enganam o povo. Então quem deveria ensinar a palavra, o que faz, engana o povo. E por que eles enganavam o povo? Para os que lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que lhe dão nada. Dinheiro. Parece a igreja de hoje? Quem é da minha igreja? Nossa, minha igreja que salva, minha igreja que é boa, minha igreja que é isso. Os que são de outra denominação que não recebem, essa não presta.
Não, essa daí não presta porque faz isso é seita, e isso eu não sei na onde. Tem alguma que é diferente? É alguma que seja diferente? Não tem nenhuma. Infelizmente mudou o foco. O foco não é o amor, o foco é o dinheiro. E não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Ah, mas precisa pagar o aluguel do prédio. Precisa, claro que precisa. Mas do mesmo jeito que você podia estar sentado numa praça pregando, do mesmo jeito que você podia estar em algum lugar, utilizando outras coisas que já existem. A questão toda é como que eu vou falar que é minha igreja. A igreja não é de Cristo, é minha. E eu não tenho nada, misericórdia, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o Senhor, o Espírito Santo. O que tenho eu além de ti? É só o que eu posso levar daqui, é esse que eu quero. Eu vou gastar todo o meu tempo semeando nisso, é nesse terreno que eu quero. Olha como desde lá de trás, desde a época antes deles serem exilados, a igreja já estava totalmente distorcida. Quando Jesus veio e fez um chicote no templo, foi por quê? Porque estava fazendo comércio. Então você vê que as mesmas queixas desde lá de trás que os profetas já alertavam, quem ouviu a mensagem? Ninguém. Quem deu importância? Ninguém. O Senhor diz a esses profetas, em vez de visões, vocês terão a escuridão. Mas como que eu vou saber? Eu estou indo lá, Deus está fazendo revelação, mas a revelação é só escuridão. É só mentira. Por isso que as coisas não acontecem. É sempre aquela falsa esperança. É sempre o jejum de Daniel. É sempre 40 dias de alguma coisa. É sempre isso. É sempre um tempo por uma troca. Depois que troca, eu não faço mais. Não existe mudança, não existe conversão, não existe das velhas coisas fazer nova, não existe nada. São anos e anos e anos do mesmo jeito, vivendo na mesma ignorância espiritual. Não parando para questionar, poxa, mas será que se tivesse a prosperidade que ele prega, por que ele mesmo não recebe? Por que ele depende do que eu dou? Ué, se Deus ele vai me abençoar e vai fazer eu prosperar, por que não prospera o pastor? Por que não dá as coisas que a igreja precisa sem ficar mendigando por aí? Não é muito louco? É a mesma coisa que uma pessoa que está em situação de rua, ela olha para mim e fala que Deus te abençoe. Mas não abençoa nem eu sei o que a tua benção vale para mim. Porque a palavra fala, eu nunca vi um justo mendigando o pão, nem a sua descendência. O que está ali mendigando o pão? E está falando para mim? Então ele usa o nome de Deus para rogar praga. Por quê? Porque eu não dei o trocado que ele quis. Não fiz aquilo que ele queria. E o diabo é isso, é obediência. Não faz o que uma pessoa quer, ela fica brava, ela fica chateada. Eu tô aqui para obedecer a Cristo, eu não tô aqui para obedecer as pessoas. Se você estivesse servindo o mesmo Deus que eu, nós estaríamos trabalhando para a mesma obra, fazendo o mesmo lado, não estaria aí se vitimizando, nem chorando pelas coisas. Em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. Então você está ali recebendo profecia, recebendo evangelização, recebendo um monte de coisa da igreja, mas a tua vida não muda. É só treva, é só ladeira abaixo. E você nunca parou para questionar por quê? Porque eles falam que sofrer faz parte do processo. É como se Deus falasse que ele é a luz, mas a escuridão precisa estar lá. Tem alguma coisa de errado esse evangelho que é pregado. Ele não funciona assim. Se eu preciso complementar a graça de Deus com um psicólogo ou com um psiquiatra, ou com droga, ou com bebida, tá tudo errado. Que espírito é esse? Que Jesus é esse? Que loucura é essa? Que perdão é esse? Que não tira os meus sentimentos? Que revelação é essa que não acontece? Se não acontece, a culpa é tua ainda. Como se a vontade de Deus tivesse ligado à minha vontade. Não tá. Não tá. Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai deixar de me ouvir, mas ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de ser bom, ele não vai deixar de ser amor. Para você não vai, porque você é mau, você quer a maldade. Mas para quem quer ser bom, ele vai estar lá. Ele vai estar lá. A luz do dia vai desaparecer para vocês e a escuridão da noite cairá sobre... Então nós só vamos viver na escuridão, nós não vamos entender nada. Sem o arrependimento, sem reconhecer os meus pecados, sem tomar a exortação da palavra, sem mudar minha rota, não adianta nada. Posso viajar o mundo inteiro, buscando o que eu acho que eu preciso, e eu não vou encontrar nada.
Posso encontrar a pessoa no meio de tantas pessoas que não vai mudar nada. Você pode achar que o casamento é o ápice da sua vida, que você tem um filho, um emprego melhor, uma promoção e seja lá o que for. Você vai ter um conjunto de fotos depois que você vai olhar e falar, eu vou tentar de novo, vou tentar de novo, vou tentar de novo. E aí vamos formando famílias, né? Que mais parecem as famílias da época de Jesus, né? O pessoal lá de trás, lá ainda. Como Abraão. Tinha um filho com a escrava e um filho com Sara. E começa tendo isso, né? O mesmo pai e diversas mães, ou as mesmas mães e diversos pais, e é isso. É a família que começa antes de encontrar a comunhão com Deus. E depois fica um monte de ilha dentro de casa, pessoas que não se conversam, pessoas que não se toleram, pessoas que se tornam inimigas, né? Que tem vínculos apenas de dinheiro. Parece a igreja da época. Se a gente continua lá em João 1, versículos 5, 6, 8 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Quem está conversando conosco? João, o apóstolo. E o que ele está ensinando a nós? Aquilo que ele aprendeu com quem? Com Jesus. Não só aprendeu, mas viu em Jesus, no comportamento de Jesus, nas palavras de Jesus. E é isso que nós devemos ser, não só palavras. Eu não tenho só que frequentar um lugar, eu tenho que viver da forma que a palavra me ensina. Eu não coloco a minha moralidade à julga de outras pessoas, mas ao julgo da palavra. E eu tenho que entender que, como nós falamos, a escuridão ela nasce em nós. Se eu não faço nada, eu vou morrer na escuridão. Eu não vou ter a salvação. E a salvação ela começa agora. É quando a minha mente ela é resgatada. É quando o meu comportamento se torna à disposição de Deus. E não mais viver buscando apenas os meus próprios interesses ou os prazeres. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos para vocês é esta. A mesma mensagem que eles receberam é a mesma mensagem que nós recebemos. E é a mesma mensagem que quando você for evangelizar, você vai passar adiante. E é assim que a palavra de Deus ela se manifesta através das pessoas que creem e vivem de acordo com o que Jesus ensina, não buscando interesses, mas buscando agradar a Deus. E que mensagem é esta? Deus é luz. Se eu sou escuridão e eu não quero mais viver na escuridão, eu dependo de Jesus. Eu dependo de estar em comunhão com Deus. Quando a gente era escuridão, nós fizemos sonhos. Nós construímos coisas, nós buscamos coisas e elas não deram certo. Porque nós não tínhamos luz. Nós não tínhamos graça, nós não tínhamos a misericórdia de Deus. Nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não tínhamos sabedoria. Apenas nós olhamos as coisas que os outros tinham e queremos. Estou ficando velho, então preciso fazer alguma coisa. Não dou certo com meu pai e com a minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Deus nos ensina a suportar as adversidades, não fugir delas. Nós não fugimos da tribulação, nós suportamos a tribulação. E nele não há nenhuma escuridão. Se nós estamos unidos com Deus, não existe mais maldade dentro de nós. Se nós não estamos unidos com Deus, só existe maldade dentro de nós. Não existe pessoa boa, existe pessoa interesseira e pessoa que mente bem. Então, com o tempo, você vai descobrir uma das duas coisas. Nega o que a pessoa quer, descartável. Não corresponde às expectativas das pessoas, descartável.
me dá a minha parte, me dá o que é direito, eu quero mais, isso não é justo, porque eu preciso. E o que você ofereceu? E o que você deu? Porque tem pessoas que só querem receber, mas não querem dar nada, só receber. Eu só quero o que é direito, não tem dever nenhum. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, como que eu posso estar unido com Deus e ir num psicólogo reclamar das pessoas? Como que eu posso estar unido com Deus e pedindo para o psiquiatra me dar um remédio para acalmar o meu coração, para acalmar os meus pensamentos? Como que eu posso estar unido com Deus, xingando as pessoas, fazendo fofoca, bebendo, comendo mais do que eu preciso? Como que eu posso estar unido com Deus, apostando, vendo pornografia? Como que eu posso estar unido com Deus, prejudicando as pessoas, mentindo, enganando? Isso é escuridão. Como que eu posso estar com Deus pregando a palavra para ganhar dinheiro? Que eu quero comprar algo novo. Como que eu posso estar com Deus fazendo campanha para explorar e extorquir as pessoas? Sabe? Então, você não enxerga porque você não quer ver. Não é porque você não quer. É porque sem luz a gente não vê mesmo. É porque quando alguém diz o que você quer ouvir, aquilo produz esperança. Eu não sinto esperança porque Deus diz o que eu quero ouvir. Eu sinto esperança porque o Espírito Santo está em mim. Não se baseia no que eu escuto, mas se baseia no que eu sinto. E essa é a questão que às vezes a gente se perde. Você está procurando pessoas para dizer o que você quer ouvir, para afirmar o que você é. Eu não preciso de afirmação de ninguém porque eu sinto. E se eu sinto, a graça de Deus ela me basta. E ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e com ações. E o evangelho ele serve para quê? Para ver que eu estou mentindo, para ver que as minhas palavras não são verdade, que as coisas que eu fiz no passado não estavam certas. Agora, quantas pessoas que estão lá dentro da igreja e muito tempo, têm coragem disso? Que é equivocado. Ai, vem de uma família boa. Eu não conheço família boa. Família boa para mim é quando Jesus é o centro. Do resto, eu não sei o que é família boa. Família boa existe enquanto existe Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, só tem escuridão. Porque se você pode ser luz sem Deus, para que serve a luz de Deus? Se você pode dizer a verdade sem Deus, para que serve? Se tudo que você quer, você tem, você faz acontecer, então beleza. Segue o rumo aí, segue o bonde. Não tem. E aí o que ele está falando sobre isso? Se dizemos que não temos pecados, estamos enganando e não há verdade em nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos escuridão. E não existe uma pessoa que faça o que é certo. Não existe uma pessoa que faça o que é justo. Não existe nenhuma pessoa. Nem teu pai, nem tua mãe, nem você, nem tua mulher, nem o padre, nem o pastor e nem ninguém quer ser vivo dessa vida. Se nós fazemos algo bom, é porque Deus está conosco. E porque nós passamos por um processo de reconhecimento, de deixar de me enganar, de deixar de me vitimizar, de achar que, nossa, o mundo inteiro está me prejudicando. Nós não estamos aqui para fazer inimigos de estimação, para você fazer todo o mal e toda a malvadeza e colocar a culpa em alguém. Ah, é culpa dele. Sabe, já deu ponto disso. Nós não temos mais idade para esse tipo de coisa. Sabe, chega. Chega, sabe, se a gente não colocar um basta nisso, a escuridão vai continuar dentro de nós e junto com ela nós sabemos de tudo aquilo de ruim. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, você já confessou os seus pecados a Deus? Você já reconheceu a vida que você levou? O lixo de pessoa que nós somos? Eu tenho que olhar para a minha vida e falar, eu sou um lixo. Olha o que eu fiz, olha até onde eu cheguei, olha o esgoto. Olha o esgoto. É fácil você entender se você está na escuridão ou não. Olha os teus amigos. Teus amigos fazem o que você faz ou são diferentes de você? Seus amigos aceitam quando você ouve um devocional, quando você fala que vai acordar cedo para ler uma Bíblia? Se você falar de Jesus numa mesa, ofende eles ou não? Eles gostam? Veja quem são os teus amigos. Vejam quem precisa ouvir o Evangelho.
Veja o que para você é diversão no final de semana. Veja o que para você é necessário, né, para você suportar. É só ver isso. Mas se confessamos os nossos pecados, Ele cumprirá as suas promessas e fará o que é correto. E o que é correto para Deus? Perdoar os nossos pecados e limpar toda a maldade. Jesus ele vem para fazer uma faxina nos pensamentos, uma faxina nos comportamentos. Ele vem para mudar tudo. Porque se você se arrependeu e confessou para Jesus e deu liberdade, é isso que Ele vai fazer. Ele vai pôr a casa em ordem. Se você vive em desordem emocional, tem alguma coisa errada com o Deus que você acredita. Deus não está na igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos confessar a Deus. E quando nós confessamos, aquele sentimento de culpa, aqueles sentimentos ruins e tudo aquilo que ficava na nossa cabeça martelando, deixa de martelar. Porque perdoar para Deus é esquecer. E é justamente isso, é esquecer. Só que eu preciso reconhecer que eu fiz errado. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e que eu dependo dele. Eu dependo de Deus, eu dependo da misericórdia de Deus. Aí sim a nossa vida ela começa a mudar. E eu já não vou ter mais profetas, entre aspas, na porta de casa me batendo com a palavra na cara. Porque o que eu faço está alinhado ao que o Espírito Santo coloca dentro do meu coração. Então eu leio cada vez mais a palavra para vigiar, para aprender e para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o seu coração, que o Senhor lhe esteja presente na sua vida, que você possa se arrepender, que você pare de idolatrar as coisas e comece sim a adorar o Senhor em espírito e em verdade, dar credibilidade à palavra de Deus, olhar a tua própria vida, olhar os teus sentimentos, olhar o teu comportamento e começar a pensar, será que eu estou vivendo realmente aquilo que Deus tem colocado no meu coração? Ou Ele tem falado comigo, incomodado, e eu não tenho dado ouvidos? Começa a obedecer o Senhor, que você vai ver como a tua vida vai mudar para melhor. Leia a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.